mundo conhece o meu palco, a minha voz e o meu nome como uma marca global. Mas antes de eu ser a mulher que o mundo ouve, eu fui uma menina que o mundo tentou calar. Eu não nasci para o sucesso. Estatisticamente, eu nasci para ser estatística. Pobre, negra, no Mississippi segregada, filha de mãe solteira. Eu tinha tudo para ser esquecido, mas eu decidi ser inesquecível. Meu nome é Oprah Winfrey. E essa é a história de como eu transformei as minhas feridas na minha maior fortuna. Eu nasci em 29 de janeiro de 1954, em Kosciuszko, Mississippi, num mundo que parecia pequeno demais para sonhar grande. Eu comecei a vida numa realidade que, para muita gente, parece cena de filme antigo. Estrada de terra, calor, pobreza, trabalho pesado e uma espécie de silêncio ao redor, como se o mundo dissesse, fique no seu lugar. A verdade é que eu, ao mundo, cheguei numa situação complicada. Minha mãe era muito jovem. Meu pai e minha mãe não formavam uma família tradicional, daí de propaganda. Eu fui, por muito tempo, mais criança de quem poderia cuidar do que criança de uma casa só. Nos meus primeiros anos, quem me criou foi minha avó. Ela era firme, daquelas mulheres que não pediam licença para a realidade. Ela só encarava. E eu lembro dela com um vestido simples, as mãos sempre ocupadas e um olhar que dizia duas coisas ao mesmo tempo. Eu te amo. E o mundo não vai te poupar. Muita gente fala de mim como a mulher que venceu, mas eu sempre penso, eu fui uma menina que aprendeu cedo a aguentar. A casa não tinha luxo nenhum. Às vezes, o que a gente tinha era o básico do básico. E mesmo assim, minha avó tinha uma riqueza. Ela me ensinou a ler muito cedo. Quando eu era bem pequena, antes dos 3 anos, eu já estava lidando com palavras como se fossem brinquedos. E isso não era comum, não para uma menina negra, pobre, no Mississippi. Minha avó me levava à igreja, e a igreja virou o meu primeiro palco. Eu consigo me ver pequena, arrumada do jeito que dava, com gente me olhando como se eu fosse uma promessa. Eu subia lá na frente e recitava versos, poemas, trechos bíblicos, e a reação das pessoas eu nunca esqueci. Eu ouvia as senhoras cochichando e abanando o rosto com leques improvisados. Essa menina é diferente. Hattie Mae, essa criança é abençoada. E eu guardava aquilo. Eu guardava como se fosse comida para dias de fome. Só que, enquanto eu ganhava aplausos na igreja, a minha vida fora dali era dura. Quando você nasce na pobreza, existe uma humilhação que não precisa de palavras. Ela se apresenta sozinha. Às vezes é na roupa, às vezes é no jeito que as pessoas te olham. Eu lembro de criança rindo de mim, de comentários, de eu tentando fingir que não me importava. E aí eu aprendi uma coisa muito cedo. Eu tinha 2 opções. Ou eu aceitava a história que o mundo queria me dar, ou eu escrevia outra. Eu ainda não sabia como, mas eu já sabia o quê. Eu queria uma vida maior. Quando eu tinha 6 anos, minha vida mudou de cenário. Eu saí daquele ambiente rural e fui morar com a minha mãe em Milwaukee, Wisconsin. E se alguém imagina que morar com a mãe automaticamente significa aconchego, nem sempre é assim. Minha mãe trabalhava muito, muito mesmo. Ela fazia o que podia para sobreviver. E quando um adulto está tentando não afundar, a criança muitas vezes aprende a não atrapalhar. Milwaukee era outra coisa. Mais barulho, mais gente, mais pressa. E eu era uma menina tentando decifrar o mundo de novo. Eu queria atenção, mas não sabia pedir. Eu queria colo, mas me acostumei a ficar sem. Eu queria segurança. E foi aí que a vida me apresentou o lado mais cruel. Eu não vou entrar em detalhes pesados, porque não é disso que se trata, mas eu preciso dizer a verdade. Eu sofri abuso na infância. Foi uma sequência de experiências que começaram quando eu era muito nova e que eu demorei anos para conseguir nomear em voz alta. Tem algo que acontece com uma criança quando ela passa por isso. Ela começa a se sentir culpada por existir. Ela começa a achar que o silêncio é mais seguro do que a verdade. Eu carreguei vergonha antes mesmo de entender o que era vergonha, e por um tempo, isso bagunçou tudo em mim. Eu virei uma menina com 2 versões, a que sorria por fora e a que gritava por dentro. Eu tive momentos de rebeldia, de fuga, de confusão. Houve um ponto em que eu parecia estar indo na direção errada, como se a vida estivesse me puxando para um lugar sem volta. E no meio desse turbilhão, aos 14 anos eu engravidei. O bebê nasceu prematuro e não sobreviveu. Foi um luto silencioso, misturado com medo e vergonha, numa idade em que eu mal sabia cuidar de mim. Eu me lembro de olhar para o teto e pensar, pronto, agora acabou. Agora ninguém nunca vai me respeitar. Agora eu sou só isso. E é estranho, porque tem gente que olha para minha história hoje e acha que eu nasci com uma luz. Não. Eu não nasci com uma luz. Eu nasci com perguntas. E uma delas era, Deus,
O senhor ainda me vê? Foi então que minha vida mudou de novo. Eu fui enviada para Nashville para viver com o meu pai. Eu era adolescente e eu cheguei lá como uma menina ferida, desconfiada, tentando parecer durona. Meu pai era diferente. Ele tinha um tipo de amor que não vinha embrulhado em doçura, vinha embrulhado em expectativa. Eu lembro do primeiro choque com ele. Eu cheguei, larguei minhas coisas e tentei agir como se nada me atingisse. Ele me olhou, sério, e disse algo no tom dele, firme. Direto. Nesta casa você vai estudar. Você vai ler. Você vai aprender a ser alguém. Eu queria retrucar. Queria dizer, você não manda em mim. Queria fazer drama. Queria correr. Mas, por algum motivo, eu senti que ali existia uma chance. E ele não era só discurso. Ele colocava regra, rotina, responsabilidade. Eu não vou romantizar. Às vezes eu odiava. Adolescente odeia regra. Eu lembro de uma noite em que eu reclamei, jogada numa cadeira, com aquela postura de ninguém me entende. Por que o senhor pega tanto no meu pé? E ele respondeu, sem levantar a voz, porque eu não vou perder você pro mundo. Aquela frase, eu nunca esqueci. Em Nashville, eu comecei a reconstruir a minha mente. Meu pai valorizava a educação como se fosse um passaporte. E para mim, era. Eu voltei a ter esperança do jeito mais simples, por pequenas vitórias. Uma nota boa, um professor elogiando, uma sensação de talvez eu não esteja condenada. Eu me envolvi com atividades de fala, teatro, oratória. Eu tinha uma coisa que mesmo quando minha vida estava em ruínas, não tinha morrido, a minha voz. E voz, quando encontra disciplina, vira destino. Eu comecei a participar de concursos, eventos, qualquer coisa que me colocasse na frente das pessoas. E aos poucos, eu fui percebendo. Quando eu falava, as pessoas escutavam. Não porque eu era perfeita, mas porque eu era verdadeira. E isso vale ouro. Eu também entrei em contato com rádio. Eu ficava fascinada com a ideia de alguém falar e alcançar gente que ela nem conhece. Era quase mágico. Eu lembro de entrar numa estação e sentir o cheiro do lugar. Equipamento, papel, café velho, energia de urgência. E eu pensava, meu Deus, então é aqui que a vida acontece. Eu fui estudar na Tennessee State University com bolsa, mas a verdade é que meu coração já estava puxando para comunicação e mídia. Eu queria trabalhar com isso, viver disso. E, em algum momento, eu tomei uma decisão que dá frio na barriga só de lembrar. Eu não ia esperar a hora perfeita. Eu ia começar. Eu tinha 19 anos quando me tornei âncora de notícias numa emissora local, a pessoa mais jovem naquele papel, e também um marco como mulher negra na função em Nashville. Agora, imagina essa cena comigo. Eu, uma garota negra, vinda de pobreza, com cicatrizes que ninguém via, sentada diante de câmera, com roteiro na mão, tentando parecer profissional, enquanto por dentro eu pensava, não erra, não erra, não erra. Naquele tempo, não era só sobre ler notícias, era sobre provar que eu pertencia ali. Eu lembro de um momento em que alguém no corredor, não vou dizer quem, porque esse tipo de coisa é maior do que uma pessoa, soltou um comentário com aquele veneno disfarçado de opinião. Você fala bem até. Sempre tem um até quando o mundo te mede por uma régua injusta. Eu respirei. Sorri por educação e pensei, vocês vão ter que me engolir com classe. Só que mesmo realizando um sonho, eu percebi algo rápido. O jornalismo tradicional exigia uma objetividade que me sufocava. Eu queria sentir, eu queria perguntar, eu queria olhar no olho e entender o que estava por trás da notícia. Eu não queria ser uma máquina de fatos. Eu queria ser uma ponte entre pessoas. E esse desejo foi me guiando. Em 1976, eu fui trabalhar em Baltimore, como repórter e coâncora, numa afiliada da ABC. E ali eu senti de novo aquela tensão. O mundo me dizendo, seja fria, e eu sendo eu. Eu tentava seguir o script do que esperavam de uma âncora, mas eu era emotiva, humana, curiosa. Eu queria falar como gente fala, e isso, num ambiente rígido, parecia defeito. Só que foi em Baltimore que eu encontrei uma porta que parecia ter meu nome, um programa de conversa, mais solto, mais próximo das pessoas. Quando eu comecei a me ver naquele formato, conversando, ouvindo, reagindo de verdade, eu senti algo que eu quase não sentia desde criança: alinhamento. Como se tudo o que eu tinha vivido, inclusive a dor, tivesse um motivo. Como se eu tivesse sido treinada pela vida para entender pessoas sem julgá-las tão rápido. Eu lembro de sair do estúdio um dia e pensar, é isso.
é aqui. E foi assim que eu fui me aproximando do que o mundo viria a conhecer depois. Mas naquele momento, era só uma mulher jovem tentando sobreviver e crescer. Eu ainda não era Oprah, do jeito que o planeta fala. Eu era só a Oprah tentando se tornar alguém que ela mesma respeitasse. E para ser bem sincera, isso já era difícil o bastante. Eu fiquei em Baltimore tempo suficiente para entender duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que eu tinha encontrado um lugar onde a minha natureza, curiosa, emocional, humana, não era um defeito. E segundo, que eu ainda não tinha aprendido a me proteger do peso que as histórias dos outros podem colocar dentro da gente. Na televisão, especialmente naquela época, havia uma expectativa de que você fosse impecável, controlada, neutra. Mas eu não era neutra. Eu olhava para alguém contando sobre a vida e pensava, o que essa pessoa não está conseguindo dizer? Eu queria chegar ali, eu queria tocar o que era real. Foi por isso que quando eu saí do noticiário e fui para um talk show local, eu senti como se eu finalmente estivesse respirando. Em Baltimore, eu apresentei um programa chamado People Are Talking, e ali eu comecei a entender o poder de uma conversa bem feita. E foi também em Baltimore que a vida me deu um presente silencioso, uma amizade que ia virar parte da minha história para sempre. Eu conheci a Gayle King quando a gente ainda era jovem. Ela trabalhava na emissora e a gente se esbarrou naquele mundo corrido de bastidores. Um dia, teve uma nevasca. Eu lembro do frio como se ele tivesse entrado pelos ossos. E eu vi a Gayle sem ter para onde ir, presa ali por causa do tempo. Eu olhei e disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: você pode ficar na minha casa. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de abrir uma porta que ela nem sabia que existia. Sério, Oprah? Sério. Não faz sentido você ficar presa aqui. E ali, sem discurso bonito, sem promessa, sem cerimônia, nasceu uma ligação. Com o tempo, as pessoas iam olhar para nossa amizade e tentar rotular de tudo quanto é jeito, porque muita gente não entende duas mulheres sendo profundamente leais uma à outra, sem nenhum interesse além do amor de amizade. Mas aquilo foi um dos meus pilares. Só que enquanto eu construía espaço na televisão, eu também estava construindo coragem, porque crescer como eu cresci te deixa sempre com uma sensação de isso aqui pode acabar a qualquer momento. E às vezes, quando você sente isso, você trabalha dobrado, não para vencer, mas para não perder. E então, em 1983, começo de 1984, o telefone tocou com um tipo de convite que muda o rumo de uma vida. Era Chicago. A proposta era eu assumir um programa matinal de audiência baixa chamado AM Chicago, na WLS-TV. Eu era a garota de Baltimore, e eles estavam perdendo feio para a concorrência. Um homem chamado Danny Swanson, que comandava a estação, queria apostar em mim. Quando eu desliguei, eu fiquei olhando para o nada por alguns segundos. Eu não tinha uma rede de segurança. Eu não era herdeira de nada. Eu não tinha plano B confortável. Eu tinha só a minha intuição e a minha disposição de trabalhar. Eu liguei para o meu pai. Ele ainda era aquela voz firme na minha cabeça, mesmo quando eu já era adulta. Pai. Me ofereceram Chicago. Do outro lado da linha, um silêncio curto, como se ele estivesse medindo o peso da palavra. Chicago é grande, eu sei. Então se comporte como gente grande. Eu ri, porque ele era assim. Não vinha com abraço verbal, vinha com direção. Você vai? Eu respirei fundo. Eu vou. No dia em que eu cheguei em Chicago, eu senti que estava entrando numa cidade que não ia me tratar com delicadeza. E eu estava certa. Chicago tem aquela energia de prove. Prove que você merece. Prove que você aguenta. Prove que você é boa. Eu lembro do primeiro dia como se fosse uma sequência rápida. Maquiagem, luz forte, equipe me avaliando em silêncio, o relógio correndo, e eu com aquele pensamento obsessivo que me acompanhava desde adolescente. Não erra. O meu primeiro episódio de AM Chicago foi ao ar em 2 de janeiro de 1984. E deixa eu te dizer uma coisa que muita gente não imagina. Quando você assume um programa morrendo, tem sempre gente torcendo para você ser só um experimento que não deu certo. Tem gente que quer dizer, viu? Não era isso tudo. Eu senti isso no ar, mas eu também senti uma liberdade, porque se já estava ruim, eu podia tentar do meu jeito. Eu não tinha interesse em parecer uma âncora de porcelana. Eu queria conversar como eu conversava na vida real. Eu queria rir quando fosse engraçado, ficar séria quando fosse sério, ficar emocionada quando aquilo me tocasse. Eu queria ser humana em horário comercial. No começo, o programa tinha que disputar audiência. E sim,
A televisão daquele período adorava sensacionalismo. Às vezes, os temas eram chamativos demais, exagerados demais, barulhentos demais. E eu aprendi ali, com a mão na massa, que a audiência é uma linguagem, mas não é um propósito. O público respondeu rápido. Em poucos meses, o programa saiu do último lugar e virou o talk show local mais assistido em Chicago, chegando a ultrapassar o Donahue na cidade. Eu me lembro de alguém da equipe chegando com números na mão, olhos arregalados, como quem diz: "Não é possível. Oprah, você viu isso?" E eu peguei o papel, li, e por alguns segundos eu não consegui comemorar. Eu só senti alívio. Um alívio tão grande que quase doeu. Porque lá no fundo, a menina que eu fui sempre acreditou que as coisas boas iam ser tiradas dela. E, quando não tiraram, eu comecei a mudar por dentro. Foi nessa fase que eu comecei a pensar diferente sobre controle. Eu comecei a entender que, se eu dependesse apenas das decisões de outros, eu sempre estaria vulnerável. Eu tinha visto isso demais na vida. Eu tinha vivido isso demais na infância. Eu não queria repetir esse padrão na carreira. E foi aí que eu comecei a prestar atenção em uma palavra que, naquela época, pouca gente na televisão queria que um apresentador falasse: propriedade. Quem manda no programa? Quem decide o que entra e o que sai? Quem fica com o valor do que é criado? E enquanto eu estava vivendo essa virada em Chicago, aconteceu outra coisa que parecia improvável. Eu fui chamada para atuar no cinema. Em 1985, eu participei de A Cor Púrpura, The Color Purple, dirigido por Steven Spielberg, baseado no livro da Alice Walker. Eu sempre digo que aquele papel me atravessou. Eu não entrei naquele filme como uma estrela de Hollywood. Eu entrei como uma mulher que conhecia a dor, que entendia silêncio, que entendia humilhação e que também entendia força. E olha, eu não vou fingir que eu estava calma. Eu lembro de estar no set e pensar: o que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? Eu sou uma apresentadora de TV. Teve um momento em que eu disse para alguém, num desabafo, meio rindo de nervoso: eu vou estragar tudo. E a resposta foi simples, daquele tipo que muda a tua postura. Você só precisa ser verdadeira. Eu fui. O filme foi indicado a muitos prêmios e eu recebi indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por aquele papel. E ao mesmo tempo, eu voltei para Chicago com uma percepção nova. Eu não era só uma comunicadora. Eu podia ser uma produtora, uma criadora, uma dona do meu destino. Por volta de 1985, o programa local já estava tão forte que virou praticamente inevitável colocar meu nome no título. AM Chicago passou a ser conhecido como The Oprah Winfrey Show. Só que o passo mais grande ainda estava vindo. Eu lembro de ouvir a conversa sobre ir nacional como se ela fosse um sonho distante e, ao mesmo tempo, uma armadilha. Porque ir nacional parecia glamuroso, mas também podia significar perder controle, perder identidade, virar produto de alguém. E foi aí que pessoas importantes ao meu redor começaram a empurrar a ideia com força. Uma das histórias mais conhecidas dessa fase envolve o crítico de cinema Roger Ebert, que teria me incentivado a aceitar a distribuição nacional. A verdade é que, quando você está diante de uma porta gigante, não é só a empolgação que você sente medo também, medo de falhar em público, medo de virar uma piada nacional, medo de ser grande demais e não caber mais em você. Eu levei isso para a conversa com a Gayle, porque ela sempre foi meu lugar seguro para falar sem maquiagem. E se eu não der conta? Ela me olhou com aquela firmeza doce dela e soltou algo que eu precisava ouvir. Você já deu conta de coisas piores, sem câmera nenhuma. Agora você vai dar conta com câmera. Aí não tem argumento. Então eu assinei um acordo de sindicalização e o programa estreou nacionalmente em 8 de setembro de 1986, com distribuição da King World. E quando eu digo que a vida mudou, eu quero dizer que, de repente, eu não estava mais falando só com Chicago. Eu estava falando com a América. Eu lembro da sensação do primeiro dia, com alcance nacional, como se fosse um peso no peito. Eu sabia que, a partir dali, cada gesto meu ia ser analisado, cada palavra ia ganhar eco. E quando você cresce sem proteção, você aprende a antecipar ataque. Mas também havia outra sensação, admissão. Porque eu percebi que um microfone não é só um objeto. Um microfone é um destino, quando cai na mão certa. E naquele momento, eu ainda estava aprendendo qual seria o meu jeito certo. Eu precisava sustentar um programa diário, com audiência enorme, com pressão comercial, com expectativas irreais. E, ao mesmo tempo, eu sentia dentro de mim uma mudança. Eu já não queria fazer só o que chamava a atenção. Eu queria fazer o que transformava. Foi nessa fase que eu tomei outra decisão que muita gente não entendia. Eu ia construir minha própria estrutura. Em 1986, eu criei a Harpo Productions. Harpo é Oprah, ao contrário.
como uma forma de ter mais controle sobre o que eu criava e sobre o rumo do meu trabalho. Eu lembro de gente do mercado dizendo, direta ou indiretamente, que era ousadia demais. Você é apresentadora, Oprah. Como se a apresentadora não pudesse ser dona. Como se uma mulher negra não pudesse assinar a própria trajetória. E eu respondia com trabalho. Eu trabalhava como se cada episódio fosse um tijolo. Porque era isso mesmo. Eu estava construindo uma casa. Uma casa que eu pudesse chamar de minha. Nessa época, a pauta do programa ainda era uma mistura de tudo. A televisão diurna tinha aquela fome por drama, por conflito, por histórias que causassem impacto. E eu, honestamente, estava descobrindo no caminho qual era a fronteira entre entretenimento e exploração. É difícil admitir isso, mas faz parte da verdade. Eu também errei aprendendo. Eu também fui puxada por tendências do meio. Eu também precisei olhar no espelho em algum momento e pensar, é isso mesmo que eu quero colocar no mundo? E enquanto eu fazia esse ajuste por dentro, eu também expandia por fora. Em 1989, eu atuei e também produzi um projeto importante para a TV, The Women of Brewster Place. E em 1990, eu avancei mais um passo, criando uma estrutura para cinema, a Harpo Films. Tudo isso não foi apenas crescimento profissional. Foi, para mim, uma tentativa de quebrar um ciclo. Porque eu tinha visto, desde menina, como é fácil alguém tomar de você aquilo que você não conseguiu proteger. Eu não queria que a Oprah adulta vivesse a mesma fragilidade da Oprah criança. E, no meio dessa construção, eu nunca esquecia de onde eu vinha. Às vezes, tarde da noite, depois de gravação, depois de reunião, depois de discutir contrato e porcentagem e prazo, eu ficava sozinha e me pegava pensando naquela menina pequena, no Mississippi, recitando na igreja. Eu quase ouvia a voz da minha avó, como se ela estivesse ali, do lado. Use sua voz direito. E eu respondia baixinho, como se ela pudesse ouvir. Eu estou tentando, porque foi isso que a minha vida virou naquele período. Uma tentativa diária. Tentar ser grande sem ser vazia. Tentar ter poder sem perder a alma. Tentar virar marca sem deixar de ser gente. E o que eu ainda não sabia, mas eu estava prestes a descobrir, é que a fase seguinte exigiria de mim um nível ainda mais alto de responsabilidade. Porque quando milhões te assistem, você não muda só a sua vida, você muda a cultura. Eu lembro que quando o programa virou nacional e o meu nome começou a virar um fenômeno, muita gente achou que eu tinha chegado num tipo de final feliz, mas por dentro eu sabia. Eu só tinha chegado num tipo novo de começo. Porque quando você percebe que milhões de pessoas te assistem, acontece uma coisa estranha. Você sente orgulho e, ao mesmo tempo, sente medo. Medo de virar uma caricatura, medo de se perder, medo de acordar um dia e perceber que você está vivendo para agradar o mercado e não para honrar a sua verdade. E eu não queria isso. Eu estava construindo a Harpo, eu estava aprendendo sobre contratos, direitos, propriedade, produção e ainda assim havia um vazio que às vezes aparecia no fim do dia. Eu tinha sucesso, mas eu ainda era uma pessoa tentando se entender. Teve uma noite, já tarde, em que eu fiquei sozinha no meu escritório, olhando para uma pilha de papéis e números e pensei, tudo isso é grande, mas o que eu estou alimentando aqui? Minha alma está crescendo junto? A minha equipe começou a perceber que eu estava inquieta. Um produtor, num tom cuidadoso, me perguntou, o que foi, Oprah? Você não está feliz? O programa está indo muito bem. Eu respirei e falei aquilo que eu vinha engolindo há meses. Eu não quero só audiência, eu quero significado. E quando eu disse isso, eu senti que eu tinha atravessado uma linha invisível. Como se eu tivesse finalmente assumido para mim mesma que eu não podia ser só uma apresentadora em busca de números. Eu precisava ser uma pessoa em busca de propósito. Naquele tempo, a televisão diurna podia ser muito barulhenta. Às vezes, ela era tentada a transformar gente em espetáculo. E eu me dei conta de que eu não queria usar a dor dos outros como entretenimento. Eu queria honrar aquela dor, transformar aquilo em aprendizado, em cura, em algo que levantasse a pessoa em vez de esmagar. Eu também comecei a entender que eu precisava olhar para minha própria vida com mais coragem, porque eu já tinha contado coisas publicamente, mas ainda havia partes minhas que eu tratava como se fossem um quarto trancado. E eu tinha outra batalha antiga, meu corpo. Eu sempre falo disso com honestidade porque eu sei o quanto isso mexe com a gente, especialmente com mulheres. O meu peso subia, descia,
e cada variação parecia virar manchete. Não era só mudança física, era julgamento. Era gente achando que tinha direito de decidir o que eu valia com base no meu tamanho. Teve um momento em que eu pensei, eu cansei de ser refém disso. E eu me joguei em rotinas, dietas, disciplina. Eu cheguei a fazer coisas que hoje, olhando com calma, eu vejo como parte da minha tentativa de controlar a vida por algum lugar. Porque quando você não conseguiu controlar a dor lá atrás, você tenta controlar qualquer coisa que esteja ao alcance. Em um desses períodos, eu perdi muito peso e fiz um gesto que virou famoso. Entrei no palco empurrando um carrinho cheio de gordura para mostrar quanto eu tinha perdido. Na hora, eu achei que era uma maneira forte de dizer eu consigo. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que a nossa relação com o corpo não cabe num truque de TV. Ela é mais profunda, é emocional, é história. E eu fui aprendendo aos poucos a parar de me punir e começar a me escutar. Eu também fui descobrindo o que era ter uma vida afetiva diante do público. Eu conheci o Stedman Graham e a nossa relação começou num tempo em que minha vida já era muito exposta. E tem algo que as pessoas não entendem. Quando o mundo te observa, ele acha que pode te cobrar roteiro. Casa, casamento, bebê. Final feliz do jeito que eu imagino. E eu aprendi na prática que você precisa viver a sua vida com honestidade, não com expectativas alheias. Teve um dia em que alguém, sem nenhum constrangimento, me perguntou: Oprah, quando você vai casar? E eu respondi rindo, mas com um tipo de firmeza por trás: quando eu quiser, se eu quiser. Eu e o Stedman chegamos a ficar noivos no começo dos anos 90 e aquilo virou um circo. Eu sentia como se cada pessoa no país estivesse opinando sobre a minha intimidade. E eu percebi que, para mim, compromisso não precisava do espetáculo. Eu queria amor com paz, não amor como manchete. E enquanto eu reorganizava a vida por dentro, uma coisa linda estava acontecendo por fora. Eu estava finalmente criando o formato de programa que eu sempre sonhei. Teve um ponto de virada claro. Eu lembro como se fosse agora. Eu sentei com a equipe e disse: a partir de hoje, eu não quero mais fazer televisão que humilha. Eu quero fazer televisão que eleva. Um dos produtores me olhou preocupado. Mas e a audiência? E eu respondi do jeito mais simples: a audiência vai me acompanhar se eu for verdadeira. E se não acompanhar, então eu prefiro perder números do que perder a mim. Essa decisão mudou tudo. Eu comecei a trazer conversas mais profundas. Eu comecei a falar de superação, de trauma, de escolhas, de espiritualidade, de perdão, de livros, de autoconhecimento. Eu comecei a convidar pessoas que inspiravam e não só pessoas que chocavam. E eu também comecei a entender que a minha voz não era só uma voz. Era uma ponte. Em 1993, eu vivi um desses momentos em que você percebe que está no centro da cultura. Eu entrevistei o Michael Jackson e aquilo foi gigantesco. Não era só uma entrevista, era um evento. A pressão era surreal, porque todo mundo queria respostas, segredos, reações, frases de impacto. Antes de entrar no ar, eu lembro de respirar fundo e pensar: não faça disso um circo, faça disso uma conversa. Em algum momento, durante os bastidores, eu disse para ele, tentando quebrar o gelo: as pessoas não veem você como um homem comum. E ele, com um olhar que misturava cansaço e delicadeza, respondeu algo que ficou comigo. Eu queria que elas vissem. Foi uma noite que me ensinou muito sobre fama, sobre solidão, sobre como o mundo transforma seres humanos em símbolos e depois se sente no direito de julgar o símbolo como se ele não sangrasse. E esse tipo de entendimento começou a moldar não só o meu programa, mas a minha postura diante da vida. Nessa mesma década, eu também aprendi sobre coragem em outra área: negócios. Eu já estava crescendo como produtora, investindo em conteúdo, construindo estúdios, equipe, estrutura. E crescer nesse nível significa atrair não só aplausos, mas ataques. Um dos episódios mais difíceis foi quando eu falei no programa sobre um tema que estava no noticiário e que gerou pânico em muita gente: a questão da vaca louca e a segurança da carne. Eu expressei preocupações, como muita gente expressava naquele período, e isso gerou uma reação enorme. Eu fui processada por representantes da indústria de gado do Texas, e aquilo virou uma batalha longa, pública, pesada. Teve um dia em que eu saí de uma audiência e sentei no carro sentindo o coração bater na garganta. Eu olhei pela janela e pensei: é isso. É assim que eles tentam te calar. A minha advogada me perguntou: você quer aliviar? Quer recuar em alguma fala? E eu respondi com a convicção que eu encontrei ao longo da vida: eu não vou viver com medo. No fim,
Eu venci aquele processo, mas o verdadeiro aprendizado foi outro. Quando você tem uma plataforma grande, você precisa usar com responsabilidade e, ao mesmo tempo, você precisa aceitar que sempre haverá alguém tentando controlar o que você pode ou não dizer. Foi também nos anos 90 que eu fiz algo que eu considero um dos movimentos mais influentes da minha carreira. Eu criei um clube do livro. Pode parecer simples hoje, mas naquela época, transformar livros em assunto popular, em conversa de almoço, em febre nacional, isso era quase impensável. Eu lembro do primeiro anúncio. Eu estava no estúdio, segurei um livro e disse ao público, com empolgação verdadeira: eu quero que a gente leia junto. Eu quero que a gente converse sobre isso. Eu quero que a gente cresça junto. E eu vi nos olhos das pessoas uma coisa que me emocionou: sede. Sede de história, sede de sentido, sede de se reconhecer em páginas. Eu vi gente dizendo: eu não lia um livro inteiro há anos. E eu respondia: então vamos começar agora. De repente, livros viravam best-sellers, porque a gente estava lendo em comunidade. Autores ganhavam espaço, editoras corriam. E eu pensava: olha só, a televisão pode fazer isso. Ela pode levar profundidade para a casa das pessoas. Na mesma época, eu me arrisquei de novo no cinema com um projeto que me marcou. Eu produzi e atuei em Beloved, baseado na obra da Toni Morrison. Não foi um caminho fácil e nem todo mundo abraçou aquele filme como eu esperava. Mas, para mim, aquilo era maior do que bilheteria. Era contar histórias que importavam. Era dar corpo e voz a uma dor histórica, a memórias que muitas vezes foram empurradas para o escuro. E conforme os anos avançavam, eu fui expandindo o que as pessoas chamavam de Império Oprah. Mas eu sempre tentava lembrar. Eu não queria um império por vaidade. Eu queria um impacto. Eu criei projetos de caridade. Comecei a estruturar iniciativas de doação, de bolsas, de ajuda em desastres, de apoio a comunidades, porque para mim, dinheiro sem propósito vira peso. E eu sabia o que era precisar. Eu sabia o que era ser a criança que não tinha. Então, quando eu podia, eu queria devolver. E no meio de tudo isso, eu fui me cercando de pessoas que alimentavam o meu espírito. Eu conheci e me aproximei de nomes que viraram referências na minha jornada. Escritores, pensadores, líderes espirituais, pessoas que falavam de cura de um jeito que não era superficial. E eu me abri muito publicamente para a ideia de que existe uma vida interior tão importante quanto a exterior. Teve um dia em que eu conversei com alguém que eu admirava muito, uma espécie de mentora para mim, e eu desabafei. Às vezes eu sinto que eu estou carregando o mundo. E ela respondeu com uma calma firme: então pare de carregar, comece a servir. O mundo não precisa que você carregue, precisa que você seja um canal. Aquilo me atravessou, porque eu percebi que eu tinha confundido responsabilidade com peso. Eu achava que para ser útil, eu precisava me exaurir. E eu comecei a aprender outro caminho, o de fazer com presença, sem me destruir. Conforme o programa avançava, eu também aprendi a lidar com críticas, porque quando você vira grande, você vira alvo, você vira tela onde as pessoas projetam amor e ódio. Eu ouvi de tudo, que eu era boazinha demais, que eu era mandona demais, que eu era emocional demais, que eu era poderosa demais. E em algum momento, eu ri sozinha e pensei, se eu estou sendo demais para todo mundo, então talvez eu esteja só sendo eu. No fim dos anos 90 e entrando nos anos 2000, eu já estava numa posição em que eu podia tomar decisões que antes seriam impossíveis. Eu pude expandir minha produção, consolidar minha empresa, estruturar novos projetos e também começar a planejar algo que eu nem imaginava no início da minha carreira. Um legado que fosse além da minha presença diária na TV. E ainda assim, por dentro, eu continuava tentando responder a uma pergunta simples, que me acompanhava desde a menina do Mississippi. Como eu posso usar a minha voz do jeito certo? Porque eu nunca esqueci o que é não ser ouvida. Eu nunca esqueci o que é ser invisível. Eu nunca esqueci o que é sentir que ninguém vem te salvar. Então, se a vida me deu um microfone, eu queria que esse microfone fosse uma mão estendida. Eu entrei nos anos 2000 com uma sensação curiosa. Eu já tinha chegado em lugares que a menina do Mississippi nem ousava imaginar. Mas eu não queria que a minha vida virasse só repetição de sucesso. Eu queria crescer por dentro na mesma velocidade que eu crescia por fora. E foi nessa época que eu senti um impulso muito forte de criar algo que fosse mais íntimo, mais de casa, menos apenas TV e mais companheirismo. Eu me lembro de estar numa reunião com gente de revista, uma mesa cheia de ideias, capas, títulos, debates sobre o que vende e o que não vende. E eu fui bem direta, porque eu sempre fui assim quando eu sei o que eu quero. Eu não quero uma revista que faça a mulher se sentir menos. Eu quero uma revista que faça a mulher se sentir mais. Alguém perguntou: mais o quê? E eu respondi: mais viva, mais capaz,
mais dona de si. Assim nasceu a ideia do que o mundo conheceu como The Oprah Magazine, que começou em 2000. Eu não queria só colocar meu rosto em capas. Eu queria colocar conversa na mesa da cozinha. Eu queria que alguém, em qualquer lugar, abrisse uma página e sentisse: eu não estou sozinha. E foi nessa fase que eu também percebi uma coisa. Eu já não era só uma pessoa com um programa. Eu tinha virado um tipo de plataforma. E uma plataforma sem coração é só um palco vazio. Eu criei e apoiei iniciativas de doação, projetos de educação, programas de apoio para pessoas que estavam invisíveis para muita gente. Eu sempre repetia para mim mesma: você sabe o que é precisar, não esqueça disso. E mesmo assim, eu não vou mentir. Quanto mais você cresce, mais você é testada. Teve um período em que o meu programa era tão grande que qualquer coisa que acontecesse ali virava impacto imediato. Isso é lindo e perigoso. Eu lembro de uma época em que um livro escolhido pelo meu clube do livro virou uma polêmica nacional. Eu tinha recomendado uma obra porque ela tinha mexido comigo, e depois veio à tona que partes da história não eram exatamente como tinham sido apresentadas. A discussão tomou uma proporção enorme. Muita gente queria que eu passasse pano. Muita gente queria que eu destruísse alguém. E eu fiquei no meio dessa tempestade pensando: o que é responsabilidade quando você tem influência? Eu não sou perfeita. Eu errei. Eu aprendi. Eu tive que olhar para o meu próprio entusiasmo e entender que, às vezes, o meu amor por uma história não pode substituir o meu dever com a verdade. E aí, em 2005, aconteceu uma cena que o mundo inteiro comentou por anos. Uma entrevista que saiu do controle emocional. Um convidado, famoso, carismático, explosivo, se empolgou e eu vi a conversa virar um tipo de espetáculo. Eu estava ali, sorrindo, tentando conduzir, tentando manter aquilo dentro de um trilho e pensando por dentro: ok, Oprah, respira, segura a sala. Depois, nos bastidores, alguém da produção me disse: isso vai virar o assunto do planeta. E eu respondi do jeito mais simples: então que vire. Mas eu espero que as pessoas também aprendam que emoção sem consciência vira confusão. Naquela mesma década, uma das decisões mais profundas da minha vida estava tomando forma: o meu compromisso com a educação de meninas. A ideia de construir uma escola na África do Sul não nasceu como um capricho. Ela nasceu de uma pergunta antiga: se eu pudesse voltar no tempo e ajudar a Oprah criança, o que eu daria para ela? Eu daria professores que acreditassem nela. Eu daria segurança. Eu daria livros. Eu daria um lugar bonito, porque beleza também educa. Beleza ensina que você merece coisas boas. Eu me lembro de conversar sobre isso e, em algum momento, conhecer Nelson Mandela e sentir algo que eu não consigo explicar direito. Ele tinha uma presença que parecia acalmar o ar. E quando eu falei sobre o desejo de investir em educação, eu senti que aquilo não era só um projeto, era um chamado. Anos depois, em 2007, quando a escola finalmente abriu, eu fiquei diante daquelas meninas e senti algo que me pegou desprevenida. Um amor quase maternal, um orgulho. Um medo também, porque eu sabia que, quando você promete transformar vidas, você precisa estar pronta para sustentar a promessa com ações, não com discurso. Eu olhei para elas e disse algo que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim quando eu era pequena: vocês não são o que aconteceu com vocês. Vocês são o que vocês escolhem se tornar. E ainda assim, nem tudo foi simples. Houve desafios, críticas, momentos em que eu precisei lidar com problemas internos, com dores reais de adolescentes reais, com responsabilidades que não aparecem em foto bonita. E eu aprendi que caridade não é um evento. Caridade é compromisso contínuo. Chegando mais perto de 2010, eu já estava há décadas falando com o público todos os dias. E teve um momento em que eu sentei sozinha, em silêncio, e me perguntei: você vai fazer isso para sempre? A resposta veio como uma sensação, não como uma frase, mas era clara. Eu precisava encerrar aquele ciclo com dignidade. Eu anunciei que The Oprah Winfrey Show terminaria em 2011. E eu lembro do dia em que eu disse isso em voz alta e senti o estúdio ficar diferente. Porque as pessoas não estavam apenas assistindo um programa acabar. Elas estavam se despedindo de um hábito, de uma companhia, de uma rotina emocional. Depois do anúncio, alguém me perguntou: por que parar quando ainda está no topo? E eu respondi uma coisa que saiu do fundo: porque eu quero escolher a minha vida. Eu não quero que a minha vida escolha por mim. O último ano do programa foi uma montanha-russa. Eu fiz episódios especiais, agradeci, chorei, ri, revisitei memórias e tentei, acima de tudo, honrar aquela jornada. No final,
Quando eu olhei para o público e senti aquele oceano de pessoas, eu pensei na menina que recitava na igreja, e eu quase consegui ouvir o eco daquele passado dizendo: você conseguiu sair. Mas eu também pensei: agora você precisa aprender a ficar, porque encerrar um ciclo tão grande é como sair de um barulho e entrar num silêncio. E o silêncio pode ser assustador quando você viveu décadas cercada de aplausos. Só que eu não estava indo para o nada. Eu estava indo para um projeto enorme, arriscado e novo: a criação e consolidação do meu próprio canal. O OWN, Oprah Winfrey Network, começou em 2011 e eu vou te dizer com honestidade, foi um dos maiores desafios profissionais da minha vida. Muita gente achou que seria automaticamente um sucesso, só porque tinha meu nome. Mas mídia não funciona assim. Você não compra a confiança do público só com reputação. Você precisa entregar conteúdo, consistência, visão. Nos primeiros tempos, houve dificuldades, ajustes, decisões que eu precisei tomar com firmeza. Houve gente torcendo contra, houve gente dizendo: ela finalmente vai cair. E eu me lembro de uma reunião dura, números na tela, equipe tensa. Alguém falou num tom baixo: a gente está sofrendo, Oprah. E eu respondi, olhando nos olhos da sala: então a gente vai aprender. Eu não tenho medo de aprender em público. Eu sempre disse: eu não sou a mulher que nunca falhou. Eu sou a mulher que aprendeu a não desistir quando falha. Com o tempo, o canal encontrou identidade e eu aprendi a liderar de um jeito diferente do que eu liderava um talk show diário. Um canal exige estratégia, paciência, equipe enorme, decisões de longo prazo, e eu fui amadurecendo nisso. Ao mesmo tempo, eu continuei contando histórias fora da TV diária. Produções, documentários, filmes, participações como atriz, projetos que eu escolhia mais pela mensagem do que pela fama. Eu atuei em filmes e produções que falavam de história, de luta, de família, de trauma, de esperança. E cada papel era, de algum jeito, um espelho de algo que eu via no mundo. E eu também vivi momentos em que minha voz foi chamada para além do entretenimento. Um deles foi em 2018, quando eu subi num palco de premiação e falei sobre tempo, verdade e esperança. Eu senti o peso simbólico daquele momento. Não era só um discurso, era um sinal de que a cultura estava sedenta por coragem e por integridade. Mas deixa eu te contar um lado menos glamuroso. Por trás de cada momento histórico, existe uma pessoa com dias comuns. Eu também acordo cansada. Eu também tenho inseguranças. Eu também tenho perdas. Eu perdi pessoas importantes. Minha mãe morreu em 2018. Meu pai morreu em 2022. E quando você perde os pais, mesmo sendo adulta, alguma coisa em você volta a ser criança. Volta a querer colo. Volta a querer perguntar: eu fiz certo? Eu honrei vocês? Eu lembro de ficar pensando no meu pai, nas regras, no foco, na disciplina e sentir uma gratidão funda, porque, do jeito dele, ele me salvou. E falando em salvar, eu também precisei aprender a me salvar de mim mesma, especialmente em relação ao meu corpo e à vergonha. Por muitos anos, eu vivi exposta ao julgamento público por causa do peso. Era como se o mundo tivesse decidido que eu precisava provar valor por uma balança. Chegou um ponto em que eu disse: chega. Eu passei a falar sobre saúde de um jeito mais maduro. Eu parei de fingir que tudo era força de vontade. Eu aprendi mais sobre genética, metabolismo, emoções e comecei a aceitar que eu não precisava viver me punindo. Eu fui ligada por anos ao Weight Watchers e depois, em 2024, eu decidi sair do conselho e doar minhas ações, porque eu não queria que ninguém dissesse que eu estava fazendo alguma escolha de saúde por interesse financeiro. Eu queria paz, transparência, coerência. E eu falei publicamente também sobre usar medicação prescrita como uma ferramenta de manutenção de saúde, sem vergonha. Porque eu estava cansada do teatro do sofrimento, cansada do sofra para merecer. Eu queria viver com mais verdade. Teve uma conversa íntima com uma amiga, dessas conversas em que você não está performando. E eu desabafei. Eu passei tempo demais me castigando. E ela respondeu: então começa a se tratar como você trataria uma menina que você ama. E aquilo me pegou, porque eu tratei tantas pessoas com compaixão e por anos tratei a mim mesma como uma inimiga. Com a chegada da pandemia em 2020, eu também senti uma responsabilidade enorme. O mundo estava com medo, confuso, isolado, e eu voltei ao formato de conversas especiais, não como a apresentadora diária, mas como alguém tentando ajudar a dar sentido ao caos. Eu ouvi médicos, especialistas, pessoas comuns. Eu tentei criar espaço para informação e calma,
porque eu sei que quando o mundo treme, a mente precisa de chão. Nos anos seguintes, eu continuei fazendo projetos especiais, entrevistas selecionadas, conversas profundas. Eu passei a escolher mais, a dizer não com mais facilidade, a dizer sim só quando eu sentia que o sim tinha alma. E teve um momento recente, já nessa fase em que a tecnologia virou o centro de tudo, em que eu me vi diante de outro tipo de tema gigantesco, inteligência artificial. Eu participei e produzi um especial para tentar traduzir o assunto para pessoas comuns, para que todo mundo entendesse que o futuro não é de alguém lá em cima, ele é nosso. E quando eu olhei para aquilo, eu pensei, eu passei a vida toda tentando fazer o complicado ficar humano. Isso é só mais uma versão do mesmo chamado. E enquanto eu fazia esses projetos, a minha vida pessoal seguia em um ritmo mais silencioso do que as pessoas imaginam. Eu moro num lugar que por muito tempo foi o meu refúgio, um espaço de natureza, de chão, de céu, de calma. Eu aprendi a gostar de silêncio, aprendi a gostar de rotina sem câmera, aprendi a reconhecer que o valor da vida não está no quanto o mundo te vê, mas no quanto você se vê. Eu e a Gayle seguimos amigas, aquelas amigas que não precisam provar nada. A gente ri, a gente conversa por horas, a gente se apoia. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que sucesso sem amizade vira solidão. Eu e o Stedman seguimos com a nossa história do nosso jeito, longe do modelo que as pessoas querem impor. Eu nunca tive filhos biológicos, mas eu sinto um amor enorme por jovens que eu acompanhei, por meninas que cresceram com oportunidades que eu ajudei a abrir. E isso, para mim, é uma forma de maternidade também, cuidar do futuro. Agora, olhando tudo em perspectiva, eu consigo ver uma linha que atravessa cada fase da minha vida. A menina pobre do Mississippi, a adolescente ferida, tentando sobreviver, a jovem determinada, descobrindo a própria voz, a mulher construindo uma carreira, a empresária aprendendo a ter propriedade, a comunicadora descobrindo o propósito, a pessoa tentando todos os dias ser mais inteira. E se você me perguntasse hoje, Oprah, qual é a coisa mais importante que você aprendeu? Eu diria que foi isso. Você não controla o que acontece com você, mas você controla o que você faz com o que acontece. Eu transformei dor em linguagem, vergonha em coragem, silêncio em voz. E, principalmente, eu transformei a sensação de ninguém vai me salvar em eu posso me erguer e eu posso ajudar outros a se erguerem também. E tem uma cena que, às vezes, eu imagino na minha cabeça, não como fantasia, mas como fechamento simbólico. Eu imagino a Oprah pequena sentada na beira de uma cama simples, segurando um livro, com o coração cheio de medo do mundo. Eu me aproximo dela, como a Oprah adulta, e digo, você vai passar por coisas que não são justas. Ela me olha com olhos grandes e pergunta, eu vou sobreviver? E eu respondo com uma calma que eu gostaria que ela tivesse ouvido naquela época. Vai. E um dia, a sua voz vai virar casa para muita gente. E eu vejo essa menina respirar aliviada, mesmo sem entender como, porque é assim que a esperança funciona. Ela não precisa explicar tudo, ela só precisa ficar. Se você chegou até aqui ouvindo a minha história, eu te agradeço por me acompanhar nessa caminhada. E eu vou te pedir uma coisa, de coração. Não trate a sua vida como se ela já estivesse escrita. Você ainda pode escolher capítulos melhores. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais histórias contadas assim, com alma e verdade, curte este vídeo, se inscreve no canal e já emenda no próximo conteúdo que estiver aí pra você. Porque às vezes uma história certa, na hora certa, muda o jeito que a gente se enxerga.